Nos últimos anos, durante a campanha política, temos visto muitas mulheres entrando nessas campanhas e defendendo inúmeros interesses. São mulheres que largam a rotina do dia a dia em casa para se dedicarem à política. Mas por que razão ou por que será que essas mulheres têm feito isso com maior frequência? Vamos falar no programa de hoje sobre a importância das mulheres na política. E eu entrevisto a Soraya Salomão, que entre idas e vindas entre Uruguaiana e capital, também entrou na política e saiu do conforto da sua casa. Para quem ainda não conhece a Soraya, ela foi diretora de creche, diretora do Cacau, primeira secretária do Condical e posteriormente presidente. Também atuou como coordenadora do Centro Social Urbano e diretora do Abrigo para Meninos da Fundação de Proteção do Rio Grande do Sul. Foi eleita 5 vezes conselheira tutelar e por 5 anos ocupou o cargo de secretária na pasta de Desenvolvimento Social aqui em Uruguaiana. A Soraya tem 63 anos, 5 filhos e 3 netos. Soraya, bem-vinda ao Baita Papo Entrevista e esse super currículo. Quando tu olha para trás, o que tu pensa? Eu penso que eu caminhei bastante, né? Eu trabalho desde os 18 anos, eu sou de Uruguaiana, morei em Porto Alegre, morei em Uruguaiana 2 vezes, fui a Porto Alegre e voltei para cá, e quando voltei para cá comecei a trabalhar na área da infância e na área da assistência. E aqui eu estou. Construí minha vida trabalhando nessas 2 áreas, né? E hoje eu acho que sou uma pessoa que sou realizada no sentido profissional. Eu trabalhei já na área política, já trabalhei na área social, na infância e juventude, e tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Acho que olhando para trás, é orgulho. Meu pai e minha mãe, se estivessem aqui, ficariam orgulhosos do caminho que eu tomei. Desde muito cedo tu integra a política, né, como tu comentaste. Em que momento da tua vida isso despertou assim, para entrar na política? Em 79, refundaram o PDT, Partido Trabalhista, né, Democrático Trabalhista, do Brizola, e eu já me interessava bastante nesse assunto, e eu era casada, eu tinha recém-casado, e acabei me filiando no PDT. Meu sogro, na época, foi candidato a vereador, e ali foi o momento que eu entrei para a política, né? Eu cheguei a trabalhar em Porto Alegre, ainda no governo do prefeito Colares, e trabalhava no MAPA, que era o espaço onde a primeira-dama fazia as suas ações. Era voluntária lá, tá? E aí depois, quando voltei para Uruguaiana, continuei filiada no PDT, fui secretária da Juventude do PDT de Uruguaiana e participava do MT Mulher, o movimento trabalhista de mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Fazia parte do diretório estadual também. Sempre gostou então dessa atuação sempre, junto às sempre pessoas? Gostei. Né? Na verdade, eu era ainda jovem, né? E tive todos os meus filhos convivendo com a política e todos sempre juntos. Nós éramos muitos jovens juntos naquela época e nós tínhamos esse hábito, saíamos para fazer campanha, para reuniões, e todo mundo carregava seus filhos, né? O ex-vereador Benítez, a Naíra, Isabel, o Neto, todos nós acabávamos indo e junto conosco os filhos. E tu tem algum filho que também percorreu ou queira percorrer esse caminho na política? Eu tenho um filho hoje que mora no exterior e que trabalhou bastante na política também. É o que mais perto de mim chegou, né? Mas no momento que a gente está em campanha, por algum candidato, eles estão sempre juntos. Todos vestem a camiseta. Muito da tua história no setor público e também trabalhando na parte política é o teu trabalho com menores, né? Conta para nós o que mudou assim daquele tempo que tu esteve aí como 5 vezes conselheira tutelar,
para os dias de hoje? Olha, em 89 eu assumi a creche Cinderela, lá na Marduk, bairro onde eu moro, tá? E dali fui diretora também da Saci Pererê, que é lá no Cabo Luiz Quevedo. Fui diretora dessas duas creches, eram creches, não eram EMEIs ainda. Aí saindo dali eu assumi um cargo no Centro Social Urbano, que era da Fundasul, um órgão do Estado, e funcionava lá onde é o pelotão de choque hoje. Sim. Tá? Então lá a gente tinha trabalhos com a comunidade e ali tinha crianças também. No ano de 82 foi encaminhado para a Câmara um projeto de lei que criava os conselhos tutelares, os conselhos de direito, que nós chamamos aqui de CONDICAL, e o Fundo da Criança e do Adolescente. E nós participamos, um número de mais de 30 pessoas que representavam entidades dessa discussão. Fomos chamados na época por o vereador, que era o relator, que era o Dr. Lorival, e participamos efetivamente dessa atividade. Aí se criou a lei, se criou o conselho, o fundo, e eu fui ser a primeira secretária do CONDICAL. Dr. Cabreira era o presidente e eu era a secretária, né? Fizemos a eleição do primeiro mandato conselheiro, né, de Uruguaiana. O primeiro conselho tutelar de Uruguaiana foi feito nessa época, 94. Desse tempo, tu trabalha com menores que tem alguma história que te marcou? E depois, no segundo mandato, já concorri a conselheira tutelar e me elegi assim por 5 mandatos, né? O conselho no início, quando tu chega lá, só tendo muita paixão pelo que tu faz, porque é muito difícil. Nós lidamos, e a todos os conselheiros o meu respeito, porque nós lidamos com o pior da vida humana de crianças e adolescentes, né? Então eu tenho muitas histórias, às vezes mexem comigo, onde eu trabalhava, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu tenho que escrever um livro e mexem, mas a lembrança da secretária, ela conhecia com detalhes as coisas. É que são coisas fortes que te abalam. Num primeiro momento, tu tem vontade de dizer assim, bom, vou pegar minha bolsa, meu casaco, vou para casa hoje, amanhã não vou voltar mais. Sim, de tanto que tu participa dessa história. Exato, porque na verdade nós lidamos com famílias, nós lidamos com crianças, adolescentes que são abusados, que são explorados, que são negligenciados, maltratados por seus pais. No entanto, nós também temos que olhar aquele pai, aquela mãe, porque de repente ela tem uma história igual. Ela só está reproduzindo com seus filhos tudo que ela viveu. Então, realmente quando está se iniciando, assim, tenho colegas que foram conselheiras por um mandato e não quiseram concorrer mais. Desistiram da possibilidade de concorrer porque não tinham condições emocionais, muitas vezes, de viver aquilo. Mas eu, como nunca tive carro, né, e onde eu trabalhava e o conselho eu podia ir a pé, então eu fazia o meu caminho de casa até o conselho, deixando todos os meus problemas de casa. Claro. E no fim do dia, o inverso. Eu ia para casa, deixando todos os meus problemas do conselho no meu caminho. Uma pessoa com bastante experiência. Sim, é muito tempo, é muito tempo. E é uma coisa assim, é uma função que se tu não gostar, se tu não te dedicar de coração àquilo ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. E também nós podemos dizer assim, né, que o que uma conselheira, um conselheiro hoje vive na sua função, o salário às vezes não paga. Às vezes não paga. Isso em várias profissões, né? Às vezes o salário não paga, Exatamente. Mas a gente acaba fazendo por paixão, Exato. por gostar, né? Ficar muito tempo assim, eu não sei se alguém mais ficou 5 mandatos. Já dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, o teu trabalho também foi ímpar, né? Como é que tu enxergas o trabalho dessa pasta no município? Olha, uma pasta, a gente às vezes reclama, né? Brigamos assim, quando vão falar da prefeitura não falam na gente, nunca falam na gente. Falam no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento
urbano, e da assistência ninguém fala. Bom, é outra área que nós trabalhamos com os mais fragilizados, porque ninguém busca o CRAS, né, o nosso serviço, porque não precisa. O que seria o CRAS para quem está assistindo? Nós temos dentro da secretaria, a nossa regra é o LOAS, a lei, né, orgânica da assistência social, e nós não fugimos mais disso. Não tem nada, nenhum serviço que faça nós sair do regramento, porque se nós sairmos do regramento da lei, nós vamos voltar àqueles velhos tempos que eram apadrinhamento, e era politicagem, e era um assistencialismo sem fim. Hoje o objetivo da secretaria já não é mais tanto dar, mas sim ensinar, dar condições para as pessoas viverem melhor. A secretaria, né, para quem não entende, nesse momento que a gente está vivendo de enchente no município, é a secretaria que atende o essencial, é uma secretaria essencial. O que nós temos na secretaria? Nós temos a gestão, que é quem pensa a secretaria num todo, administra funcionários, pensa como executar os serviços. Nós temos os CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Nós temos 3 na cidade, que é a porta de entrada do nosso usuário, da nossa comunidade, para assistência. Nós temos o CAD único, que faz a inscrição, o cadastro da pessoa, onde ela recebe um número que a gente chama NIS, que é a sua identidade social. Depois nós temos o CRIAS, que já são os direitos violados, são encaminhados crianças, adolescentes, mulheres, idosos que já tiveram seus direitos violados. Nós temos o CRAS, o CRAM, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos 2 casas de acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência e negligência. Nós temos um acolhimento para adultos, tá, e famílias, que são moradores de rua, pessoas em trânsito que não tenham condições. Nós temos também a loja solidária, que funciona, a gente chama loja, e algumas pessoas pensam que se trabalha com valores, não se trabalha. É uma loja onde se recebe qualquer tipo de doação, louça, roupa, móveis, tudo, e todas as pessoas que têm o seu NIS, esse cadastro, essa sua identidade social, pode uma vez por mês ali retirar peças de roupa para cada membro da sua família que esteja no seu cadastro. Nós temos o restaurante popular, né? Nós temos o Família Acolhedora, um serviço que é uma opção para aquelas crianças que têm as famílias cadastradas para receber. Em vez dessas crianças irem para o abrigo, elas vão para a família, é temporário a permanência delas ali. São crianças que voltam para sua família ou que são destituídas do pátrio poder, né? Então esse é o Família Acolhedora. Então nós temos um vasto serviço, temos o restaurante popular, né, que atende. Eu digo temos porque eu ainda não perdi o hábito, porque saí da secretaria há um pouco mais de um mês e a minha cabeça ainda está lá. Sim, apesar por 5 anos, né? De eu fisicamente não estar, né? Então eu digo temos em termos de município, né? O restaurante popular atende de 250 a 300 pessoas por dia, e hoje ele é que faz as refeições para os abrigos das pessoas atingidas pela enchente. Tá? Perfeito. Na tua opinião, qual é que é a importância das mulheres na política? Ainda existe alguma barreira, um preconceito, alguma resistência? Eu acho que existe uma resistência, existe um pouco de falta de coragem de muitas mulheres. Eu acho que o impedimento na política das mulheres ainda são delas. Elas ainda não se encorajaram, ainda não se apossaram, né, de que podem e devem, que nem os homens, né, que muitos são profissionais liberais, outros são professores e assim por diante, advogados, que deixam lá por um período seu escritório, seu estabelecimento comercial, sua casa, para ser o representante do povo na nossa Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo. Eu acho que o impedimento ainda está nas mulheres. Elas ainda não se colocaram à disposição para isso. Vem aumentando o número de mulheres. Há alguns anos atrás,
a lei permitiu que nós tivéssemos, obrigou, na verdade, que nós tivéssemos 70% de um sexo e 30% de outro, de um gênero. Não importa, pode ser 70% de mulheres e só 30% de homens. Mas ainda continuamos, né, com 70% de homens e 30% de mulheres. A gente vê também, né, o eleitorado às vezes acaba votando muito mais nas mulheres, né, por uma questão de identificação. Exato. Ou por trabalho, né? Eu lembro que quando eu comecei na política, a função da mulher numa campanha política, na construção de um partido, era sempre a da cozinha, de carregar. A mulher não discutia política. Aí eu me sinto muito bem por ter participado em Uruguaiana, né, desse momento onde os homens sentavam e começavam a discutir política, e aí a gente assim, vinha, sentava junto e todo mundo se olhava e dizia assim: o que essas mulheres estão fazendo aqui? Nós queremos discutir também. Ser ouvidas. Né? E não só aquelas que atuam na política, mas as grandes discussões, muitas vezes em grupos de amigos e no churrasco do domingo, os negócios do país, as questões do país, do estado, do município, sempre fica do lado masculino. E as mulheres lá no outro canto falando de outras coisas. Então, não. Eu sou uma mulher que sempre me neguei a isso. Eu me insiro na conversa e vou. Discute de igual para igual. Tem o mesmo Isso não quer dizer que eu quisesse fazer parte da política, né, partidária, da política de concorrer a algum cargo. Não, eu quero discutir a situação. Eu sou uma pessoa que participo da sociedade, trabalho, faço a minha parte, então eu também tenho o direito, né, e o dever de dizer como eu acho melhor. Sim, não é uma discussão só de homens. E nesse sentido, né, falando da tua pessoa, uma pessoa que tem experiência, que já trabalhou no município, que tem um vasto conhecimento, não é uma pessoa qualquer que vai chegar lá e vai dar a sua própria opinião. Mas isso é uma questão de cultura, né? É uma questão de cultura, mas o Brasil já vem progredindo muito nisso, né? Eu acho que tem mais mulheres hoje discutindo isso, e essas mulheres são mulheres fortes, as que se propõem, né? E estão aí, eu acredito que nesta eleição nós vamos ter mais mulheres até do que nas demais, né? Disputando, digamos assim, uma vaga com os homens. Perfeito. Então, para a gente finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, eu deixo o canal aberto para que tu passe uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, o que eu quero dizer, já que a questão que nós estamos discutindo aqui, conversando, a pauta do programa é a mulher na política, eu digo, você aí, mulher forte, corajosa, ocupe seu espaço, ocupe o seu lugar. A gente sabe que isso acontece, está acontecendo, está cada vez se fortalecendo mais esse movimento, e eu acho que nós devemos sim ter coragem e ir para frente, né? Nós temos aí tantos partidos, cada um tem a sua ideologia, cada um tem as suas crenças, cada um entende que é respeitada por uma área, e então que se coloque à disposição, se coloque à disposição da nossa cidade, né? Com certeza nós teremos bastante qualidade. Não que nós não tenhamos hoje na Casa Legislativa, mas a mulher consegue abrir várias caixinhas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que o olhar é mais sensível, o olhar é mais afetuoso, e a gente consegue enxergar às vezes algumas questões e algumas pautas que para os homens parecem muito comum. Nós conseguimos enxergar de outra maneira, temos outro olhar. Então, eu acho que a mensagem que eu tinha é exatamente essa. Mulheres se fortaleçam, vamos embora. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um lugar para você cuidar da sua saúde.
Suporto Serviços, empresa especializada no serviço de áreas verdes. E Segit, a empresa que cuida da medicina e segurança do trabalho da sua empresa. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. Texas Restaurante Parrija, o novo restaurante da praça no coração de Uruguaiana.